Vamos imaginar a cena. São 400 anos de escravidão que finalmente acabaram. A liberdade chegou. É uma celebração total. Dá para ouvir os cantos, sentir a alegria no ar. E aí, de repente, do nada, tudo para. Sabe aquele sentimento de euforia? Então, ele vira pânico num piscar de olhos. A jornada rumo à liberdade mal começou, mas parece que já encontrou um fim. E que fim? Abrupto e totalmente aterrorizante. O que acontece a seguir é basicamente uma armadilha estratégica perfeita. Uma daquelas situações de checkmate mesmo, sabe? Onde simplesmente não há para onde correr. O dilema era bem claro e pavoroso. Olhando para frente, o gigantesco Mar Vermelho. Dos lados, montanhas que ninguém conseguiria escalar. E atrás? Bom, atrás vinha o som que ninguém queria ouvir, os cascos dos cavalos e as rodas das carruagens do faraó. O exército mais poderoso do mundo vinha com sede de vingança. Não tinha como desviar. A confusão e o pavor tomam conta de todo mundo. É muito fácil imaginar o povo pensando: peraí, acho que erramos o caminho. Que um erro terrível de navegação os levou direto para uma cilada mortal. E bem no meio desse caos, com o medo crescendo a cada segundo, a voz de Moisés se ergue. E não é uma voz de pânico, não. É uma voz de calma, de uma fé que parece inabalável. Um contraste absurdo com o desespero ao redor. Mas essa calma de Moisés não contagiou todo mundo de imediato. Muito pelo contrário. O desespero do povo só aumentou, se intensificou, até chegar num ponto de ebulição. E aqui está o ponto crucial da coisa. O medo era tão real, tão palpável, que as pessoas começaram a questionar tudo. A mente delas não conseguia nem conceber uma solução através do mar. A única saída que conseguiam ver era dar meia volta, voltar para o Egito. A segurança da escravidão, de repente, parecia melhor do que a morte certa na liberdade. Esse sentimento é tão visceral que o humor sombrio acaba virando um jeito de expressar o terror. A escolha parecia ser bem clara: ou a opressão que já conheciam, ou um fim terrível e completamente desconhecido. É aí que acontece uma intervenção divina. Mas olha, não é a solução final. Uma coluna de fogo desce dos céus e se posiciona bem entre o povo e o exército. Para os israelitas era luz e proteção. Para os egípcios, escuridão e confusão total. Não era uma rota de fuga, mas sim um momento, uma pausa forçada para que todo mundo tivesse que encarar o impossível que estava prestes a acontecer. E esse momento de pausa, essa trégua, prepara o palco para o grande clímax da história. O que parecia ser o fim, na verdade, ia se tornar o cenário para a criação de um caminho onde, literalmente, não existia nenhum. Seguindo o comando divino, Moisés estende o cajado. O que acontece em seguida, bem, desafia qualquer lei da física que a gente conhece. Um vento poderosíssimo sopra sem parar, e lentamente as águas começam a se dividir. E não é um caminho de lama não, ah? As escrituras dizem que o chão ficou completamente seco. Tenta imaginar a cena. Caminhar entre duas muralhas de água com metros e metros de altura. Olhar para o lado e talvez ver a vida marinha ali através daquela parede líquida, como se fosse um aquário gigante. O caminho não foi achado ao redor do obstáculo. Ele foi forjado bem no coração dele. Ali estava se formando o maior corredor da liberdade da história da humanidade. Com todo o povo atravessando em segurança, a narrativa muda de foco. Vai para o confronto final. A mesma passagem que significou salvação para uns se tornaria uma armadilha para outros. O faraó, teimoso como era, ordena que seu exército persiga os israelitas por aquele mesmo caminho. Só que, no instante em que o último israelita pisa em terra firme, Moisés recebe a ordem de estender a mão mais uma vez. E aí, em um piscar de olhos, as muralhas de água desabam. O mar voltou para o seu lugar. Aquele mesmo mar que era uma barreira, um beco sem saída, virou o túmulo do exército que os oprimia. A ameaça foi eliminada. E de forma definitiva. Naquela praia, a liberdade não era mais uma fuga. Era uma realidade. Completa e incontestável. Mas essa história épica vai muito além de uma simples demonstração de poder, né? Tem uma lição fundamental, uma ideia muito poderosa dentro desse evento milagroso. Afinal, o que se aprende com uma intervenção tão espetacular? A história do Mar Vermelho não é só sobre a água se abrindo. É sobre a natureza da verdadeira solução quando alguém se vê encurralado entre o deserto e o mar. O ponto crucial é este. Às vezes, a solução para um obstáculo que parece intransponível não é contorná-lo, é atravessá-lo. Uma ruptura é criada exatamente no meio da dificuldade, transformando o próprio problema no caminho para a solução.
E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essa história convida a gente a pensar nos nossos mares vermelhos pessoais, sabe? Aqueles obstáculos que parecem impossíveis de superar. E aí fica a pergunta no ar. Qual é o mar que precisa se abrir na jornada de alguém hoje? Onde é que um caminho precisa ser criado? Não ao redor, mas diretamente através do impossível.